choram com baladas e amam sem vergonha e sem medo. São os populares que vivem pelos bares, mesmo cegos vão pedir perdão. Passam a noite em claro, conhecem o rosto raro, jamais sem medo de outra desilusão. Amante pra uma espécie em extinção. Amante pra uma espécie em extinção. Então, né, a gente vai continuar falando sobre uma breve história dos detergentes, né? Como eu falei assim, né, os detergentes, tudo que é utilizado, cada pouco às vezes volta ou melhora, né? Muitos deles são condenados, muitos deles, depois de um tempo que é usado, é comprovado que são tóxicos, né? Então, antes de conhecer então, essa questão dos detergentes, né? A gente precisa entender que meninas, só um pouquinho. Qual que foi a senha que vocês usaram que a minha apareceu 2 pontos de interrogação? As meninas lá do grupo estão pedindo. Passam lá no grupo a senha, por favor. Vocês podem auxiliar as colegas? Oi? Passa lá no grupo a senha que você utilizou. Por favor. Oi. Oh. Conseguem passar alguém? Silvia consegue passar, talvez. Sinara, Genesi, alguém que está aí online? Passar para o grupo lá a senha que vocês conseguiram entrar. Emanuele, consegue, Emanuele? Eu não pediu senha, eu consegui entrar direto. Que Só cliquei no link que tu mandou ali no grupo e já entrou. O meu também entrou direto com o link, não precisei de senha nem nada. Ok, passei para elas lá. Obrigada. Então, assim, antes de conhecer então o papel dos micro-organismos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre toda essa história. Então, antes a conservação dos alimentos, então, com o tempo, né, foi passando todo esse tempo e foi visto, né, que existiam micro-organismos. Oi? E aí, os micro-organismos, eles começaram a ser percebidos, né, de acordo com o passar dos anos e os estudos que foram colocados à disposição. Porque antigamente eles acreditavam mais em espíritos e mais em humor e cheiro, né?
eles achavam que não existia micro-organismos, eles não imaginavam que não existia, que existia micro-organismos, bactérias. E as bactérias, elas começaram a ser observadas a partir do momento em que começou a aparecer o microscópio, e aí eles começaram a perceber que existia uma flora bacteriana, né? E era dali que vinha todas essas bactérias, todas essas infecções. E a partir dali a medicina só foi evoluindo, né? E aí, com toda a definição, né, dos antibióticos, que foi lá que na Segunda Guerra Mundial, onde que foi descoberta a penicilina, né, e que começou a ser tratada, aí começou toda essa evolução dentro da microbiologia, da microscopia, e começou a se perceber que existia bactérias boas, bactérias mais nocivas, e aí começaram a ter os tratamentos, né, desses antibióticos. E aí, quando a gente fala, né, em tratamento, antibióticos, a gente fala que tem toda essa também, a resistência bacteriana. E quando a gente tem uma resistência bacteriana, a gente percebe que os produtos também eles vão sendo mudados. E aí, quando a gente vai mudando esses produtos, a gente percebe que esses produtos que estavam sendo usados, eles foram estudados, se perceberam que se tornou tóxicos para a pele, para o colaborador que estava ali, ou para o próprio paciente, né? Teve essa percepção. E a partir dali eles foram sendo retirados do mercado ou mudados as fórmulas que vinha acontecendo, né? Ou algumas coisas mudaram. Então, para vocês terem assim uma noção melhor, né? Para quem já trabalhou há mais tempo dentro do centro cirúrgico, né? Existem produtos que até 2010, 2015, 2012, por exemplo, o iodofor, o álcool iodado, eram produtos muito utilizados em cirurgias, em limpeza de parede cirúrgica. E aí, a partir do momento que foi vindo outros produtos no mercado, foi percebendo que esses produtos eram tóxicos para os pacientes. E aí foi se organizando outros estudos e foi crescendo toda essa área, né? Aonde que eles criaram sabão, produtos que têm um longo espectro, né? Que matam bactérias mais nocivas, mais resistentes. E aí começou a fazer toda essa evolução, né, dos detergentes. Então, a antisepsia é um método através do qual se impede a proliferação de micro-organismos em tecidos vivos com o uso de substâncias químicas antissépticas usadas como bactérias ou bacteriostáticos. Já tira a roupa, porque a gente tá batendo a roupa ali daí com o tamanho. Essa roupa aqui? A roupa que tivesse essa calça amarrada aí. Pode Ju. desligar o microfone, gente. Ô, Ju, Oi. não tá aparecendo o texto pra gente copiar. Não tá aparecendo para vocês? Não. Pra mim, não. Para mim também não. Oi? Para mim também não tá aparecendo o texto. É a apostila de aparamentação cirúrgica que está ali no site da escola. Deixa eu entrar de novo, tá? Só um pouquinho aqui, eu vou só tirar aqui o texto, eu entro de novo para ver se eu consigo novamente. Agora sim. Agora apareceu. Agora eu Sim. saí. Só um pouquinho. Obrigada por avisar. Apareceu? Sim, agora sim.
Tá lá toda a apostila, tá? Vocês não vão nem precisar copiar. E o que eu tô falando é um resumão, assim, porque se eu ficar lendo tudo que tá escrito ali, a gente vai passar umas 3 aulas lendo sobre a história. Mas, assim, é bem Então, sucinto, né? eu vou te mandar imprimir essa apostila. É bem legal. Bem sucinto, assim, para vocês entenderem, né? Que teve toda uma época em que a medicina, ela era muito... como é que eu vou dizer, para explicar para vocês? A medicina, ela não evoluía, né? A medicina, ela é a profissão mais antiga que existe no mundo, mas, assim, tinha deixa eu achar a palavra certa, crenças em cima. Então, assim, a religião, né, ela atrapalhou muito também a evolução da medicina. Porque, por exemplo, quando se começou a pesquisar a questão da anatomia, né? Eu era professora de anatomia, então eu sei muito dessas histórias. Eu dei anatomia 4 anos ali na Uniarp. Sofrido, mas dei. Então, assim, quando começou a se pesquisar a questão da anatomia, fazer cortes, aprender sobre toda a questão, né, do corpo humano, os músculos, as veias, os aparelhos circulatórios, os sistemas, né? Teve toda uma intervenção, né, da parte da religião que proibia. Então, muito tempo na humanidade, né, em 1800, muito cedo se começou a fazer a investigação do corpo das pessoas, começou a fazer cortes. Mas chegou um momento em que teve muitas intervenções, foi proibido, né? Todos esses estudos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, as artérias do corpo, as pessoas, né, os estudiosos achavam que passava ar, porque com a circulação, né, com a injeção do sangue dentro do coração, o coração bombeando, quando o corpo parava e eles faziam esses cortes, dentro das artérias não tinha sangue arterial. Porque o sangue ele era injetado, e aí quando se fazia os cortes em pessoas mortas, o sangue não estava ali, né? Então ele passava pelo jato e ia e saía. Então, assim, teve um momento muito negro na parte da medicina, em que, assim, evoluiu muito pouco, por causa das crenças, né? Se acreditavam em bruxas, em feitiços, se acreditavam em outros tipos de coisa, menos nas bactérias, nos patógenos. Tudo parecia mais envolvido aos espíritos do que a parte mais patogênica. Foi só quando se descobriu o microscópio que foi começado a constatar que existia micro-organismos no mundo, né? Que aí que foi começando a se estudar as doenças e os micro-organismos patológicos. Assim se passou um tempo que aí começou a se diferenciar e se formar famílias de micro-organismos, bactérias, fungos, esporos, e aí começou a se estudar o que se podia fazer para eliminar esse tipo de bactéria, outros tipos de fungos, e a maioria das doenças eram doenças que matavam, porque não existia antibiótico, né? Foi com a descoberta da penicilina, com o fungo numa placa que foi deixada e que se percebeu que essa placa apareceu um fungo verde, que era o penicillium, né? E essa placa que mostrou que ela matava a bactéria. E aí, a partir dali, que começou a ser usada a penicilina, né, em longa escala, em tempos de guerra, em infecções, para sífilis, né, e para tantas outras bactérias que ainda hoje matam, esse fungo ainda mata, né?
com a formação da penicilina. E aí, gente, com o passar do tempo, as bactérias, elas criaram resistência. Então, todas essas aulas que eu passei, falando sobre o biofilme, falando sobre toda a parte dos materiais, né, que criam biofilme se não são bem lavados. E aí, também os produtos, eles precisaram ser mudados, porque os produtos, ou eles têm uma substância muito tóxica, então eles têm, cada tempo, eles têm estudos e que mostram e que comprovam que, às vezes, substâncias químicas, elas podem causar muito mal do que o bem. Um produto lá, por exemplo, a clorexidine, vou dar um exemplo, né? Ela é muito utilizada agora na limpeza de pele, na limpeza, né, para fazer as cirurgias. Mas talvez daqui a pouco vai ser comprovado que ela causa toxicidade tão maior do que tanto a limpeza. Então, assim, os produtos, eles vão vindo e vão mudando as formas, as fórmulas, né, para evitar cada vez mais que esses pacientes, eles estejam menos danos, e também os próprios profissionais. Imagina nós, né, com produtos assépticos lá, lavando as mãos muito tempo, todo dia escovando as mãos com produtos, que esse produto possa fazer mal à nossa saúde. Por exemplo, possa provocar um câncer, uma intoxicação no fígado, uma intoxicação no sangue. Então, ou um material, né, um material pesado, que são os metais pesados, que às vezes essas substâncias elas trazem para nós e elas passam na nossa pele. E a nossa pele, ela é uma continuidade, então ela é um órgão. Por isso que cada vez mais eles vão estudando as formas melhores de produtos para matar as bactérias, mas também para evitar tanto dano para o paciente, como dano para o profissional que está ali na área, envolvido na instrumentação cirúrgica. E aí, assim, esses desinfectantes, né, essas soluções, geralmente elas são baseadas por, a base delas é sabão, né? E deixa aqui eu responder. E aí começou a surgir, né, toda essa questão que é o cuidado tanto pelo profissional que está usando quanto o paciente. Então, hoje, todos os detergentes, sabões, eles têm uma cautela na produção, porque queira ou não queira, os profissionais, eles estão muito envolvidos com esses produtos. Se você vai lá auxiliar, por exemplo, 4 cirurgias, se o produto que você vai usar, se o detergente que você vai usar, ele é tóxico, e você vai acabar entrando em contato com esses detergentes, e esses detergentes, eles vão proporcionar uma intoxicação ou tanto para o paciente ou tanto para o profissional. Quanto mais contato. Então, hoje, assim, as próprias indústrias farmacêuticas, elas querem vender produtos de qualidade e algo que também atinja, que não provoca algum dano tanto para o profissional quanto para os pacientes que estão ali esperando, né, todo esse procedimento. Então, assim, antisepsia, desinfecção, né, também ela é uma escolha do local onde que vai ser trabalhado. Então, pode ser que aqui no IC a gente tenha um tipo de detergente para mão, para limpeza, como pode ser que no Sant Rio ele tenha um outro tipo de detergente. Esse é melhor para mão, é mais macio, é mais não sei o quê.
né? O que é importante, né, que esses detergentes, desinfectantes, eles fazem o trabalho deles, que é a limpeza, a retirada da flora transitória e a proteção dos nossos colaboradores e dos pacientes. Por isso, assim, quanto mais os produtos eles forem estudados e com uma tecnologia, no Brasil a gente tem uma agência, né, reguladora que vai fazer, dar essa autorização de uso, que é a Anvisa. Então, na verdade, a Anvisa ela tem uma ampla fiscalização de produtos, de todos os tipos de produtos dentro do território brasileiro. E também esses produtos, né, se eles não estão aprovados pela Anvisa, o hospital ele não pode utilizar. Então, por exemplo, assim, os produtos que eles são comprovados que têm eficácia, eles têm que ser aprovados pela Anvisa. Se um estabelecimento de saúde ele está usando produtos que não foram aprovados pela Anvisa, eles não podem ser utilizados ali. Então, por exemplo, você passa uma fiscalização do Ministério da Saúde, ou da vigilância epidemiológica, ou da vigilância sanitária, e pegar um rótulo, uma ficha técnica do produto, e esse produto ele não está dentro dos produtos autorizados pela Anvisa, o hospital ele vai ser autuado, ou eles vão recolher e vão proibir a utilização desses produtos. Então, sempre tem que ter, o hospital ele precisa ter cuidado, as clínicas, todos os produtos que o fornecedor ele vem trazer e oferecer para o hospital, ele tem que estar dentro da aprovação com selo de qualidade da Anvisa, né? Selo de aprovação. E aí, quando a gente fala, né, na Anvisa, todos esses produtos, eles têm ficha técnica. E essas fichas técnicas, elas dão a descrição desses produtos para ser utilizado e como eles devem ser utilizados e de que forma eles devem ser utilizados. Então, geralmente, a equipe que está trabalhando com produtos, né, por exemplo, o Germivil, que é um produto bastante eficaz dentro dos hospitais, né, que serve o Germivil, hoje é comprovado que mata todos os tipos de bactérias, né, que é um produto que a gente usa ali no hospital, por exemplo, nas bancadas, em tudo que é local a gente usa, que não danifica, né, os materiais também, não danifica os equipamentos. Então, cada momento que aparece um produto novo, ele tem que ter uma comprovação que ele vai ter essa eficácia em cima dos micro-organismos patogênicos, inclusive resistentes. Então, hoje, né, a água e sabão é um dos componentes que mais tem eficácia em cima da lavagem de materiais, da limpeza das mãos, da lavagem das mãos, da limpeza de bancadas. E o álcool 70, por mais que passou-se muitos anos, né, ele continua sendo um dos produtos que ele está sempre em primeiro escolha dentro das unidades, né? Principalmente agora, hoje, se vocês pensarem na questão de toda essa questão do coronavírus, o álcool 70 ele é o carro-chefe para evitar a contaminação. E isso, gente, não acontece só em questão do coronavírus, acontece na questão de todos as formas de evitar contaminação, né? Sempre a lavagem das mãos com água e sabão
e aí também a utilização do álcool 70. Então, o álcool, bom e velho álcool, que sempre a Anvisa fala, né? Toda a parte, sempre ele está em alta em todos os congressos, né? Por mais que se invente produtos que possa substituir o álcool 70, o álcool 70 ainda ele permanece dentro das unidades como uma forma eficaz de prevenção. E também a água e sabão, né? A lavagem das mãos com água e sabão, ela também que é uma das questões, um dos produtos mais comprovados, né? Para quebra de gordura das capas de bactérias dos vírus e também das bactérias. Então, quebra do ciclo de infecções, né? Quando a gente tem uma limpeza com produtos com eficácia, a gente evita uma contaminação cruzada, né? Que eu passando de paciente para outros. Trata-se de todos os pacientes, instrumentos como passíveis de transmitir doenças, proteger os pacientes e profissionais de saúde de infecções mais sequenciais. Então, assim, existe sempre uma leva de produtos que vão estar mais em ponta, né? Mais em alta. E existe também sempre uma leva de bactérias que estão sempre mais presentes no nosso dia a dia, dentro das unidades e centro cirúrgico. Às vezes pode acontecer que venha surtos de bactérias ou algum tipo de infecção que perde o controle. Aí sempre a gente vai precisar, né, que vai ser feito um estudo, uma limpeza mais geral. Às vezes a gente precisa manter essa sala um tempo sem procedimento para que essa bactéria ela seja eliminada daquele meio. Às vezes a gente precisa investigar ar-condicionado, saídas de ar, para se essa bactéria ela está ali, está sendo continuamente, os pacientes estão pegando certos tipos de infecções, essa sala cirúrgica ela deve ser constantemente, né, avaliada e se realmente nessa sala cirúrgica tais pacientes estão tendo infecções da mesma forma, essa sala precisa ter uma desinfecção geral com um tempo de descanso para fazer com que essa bactéria seja eliminada definitivamente, né, desse local. Então, por um outro lado, né, a escolha dos antissépticos, a semelhança das soluções desinfectantes para materiais, a descontaminação dirigida em ambientes deve-se considerar o aspecto da ação. Por exemplo, né, como eu falei, existem alguns materiais, soluções degermantes, soluções que elas vão pegar grandes aspectos e até bactérias com contaminação, com resistência, né, à contaminação. Então, é muito importante, né, utilizar essas soluções para pegar todos os tipos de bactérias. Lembrando também que essas bactérias, elas acabam tendo, meu filho é um palhaço, está aqui me provocando. Elas acabam tendo, elas acabam tendo também a remoção da flora bacteriana saudável da nossa pele. Então, imagina todo o momento a gente tendo escovação, limpeza, a gente acaba também tendo, às vezes, algumas infecções ou alergias de pele em função do uso, né, de produtos que estão numa sequência, né, constantemente sendo usado por esse profissional.
Então, eu vi, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Naquela fase ali que o corona estava muito assim em alta, todo mundo com cuidado, porque a gente não sabia da onde vinha a infecção, né? Aí você acaba usando álcool, lavando a mão, lavando a mão, lavando a mão. Daqui a pouco a gente estava lá com uma alergia na mão, de tanto que a gente removia e lavava e, né, fazia com que constantemente a lavagem das mãos. Então, isso também, esses produtos, né, eles têm que ter também, além da capacidade de destruir essa forma vegetativa de micro-organismos patogênicos, também eles têm que requerer um tempo limitado de exposição a ser eficácia e temperatura do ambiente. Ele não pode ser corrosivo, ele não pode ser tóxico e também ele tem que ter um baixo custo. Então, isso faz com que os hospitais eles fazem essas escolhas, né? Eu preciso de um produto. Eu vou te oferecer um produto top, mas aí o custo dele é muito elevado. E aí, esse produto ele acaba se tornando inviável para aquela instituição. Então, geralmente, essas empresas elas oferecem produtos bons que tenham segurança tanto para o colaborador quanto para o paciente e também faça a eliminação dos micro-organismos que estão ali que podem causar as infecções dentro dos campos cirúrgicos. Então, a gente tem que observar, né, que eu posso falar de vários determinados produtos, mas como eu falei, assim, cada produto ele vai ter a sua eficácia. O que a gente pode observar, que eu falando para vocês, né, repetindo e reforçando, que o álcool 70, ele sempre esteve, desde o início até agora, ele não caiu de linha, né? Ele sempre está ali permanecendo dentro das principais linhas, né, de desinfecção e limpeza. Se a gente passa o álcool 70, a gente sabe que a gente está fazendo uma limpeza eficaz. A lavagem das mãos com água e sabão, ela é também muito eficiente. E o uso de produtos, esses produtos, eles precisam ter uma garantia de não ser tóxico, e eles precisam poder garantir, né, a eficácia da eliminação dessas bactérias transitórias que são as patológicas, né? Inclusive as bactérias que são as mais resistentes, né, a antibióticos. Então, eu preciso ter produtos que fazem a quebra do biofilme, que vai lá, passa o biofilme, mata aquela bactéria que está alojada ali naquela fissura, naquele localzinho ali que ela está esperando só dar o sinal para conseguir entrar no paciente. Eu preciso ter uma eficácia que pegue e deixe um tempo, né, que tenha um tempo de ação desse aspecto, né, de ação, que ela possa ser rápida, ter persistência, dar segurança, né, e não ser tóxica, que inativas por por matéria orgânica, né? Muitas vezes a matéria orgânica ela impede que a gente consiga inativar as bactérias. Por isso que é super importante, né? Quando a gente faz a limpeza do material, é super importante tirar essa matéria orgânica de primeira mão em cima do material, por exemplo, sangue, secreções, né? Passando já as compressas, e essas compressas vão eliminando essas bactérias, essas matérias orgânicas que impedem a limpeza ideal desses materiais. Então, sempre a gente vai tentar, por exemplo, quando falando em asepsia, né, deixar uma sala mais asséptica, né, sempre procurar primeiro retirar todas o excesso de matéria orgânica que está ali no material, e aí depois a gente vai ter essa limpeza terminal, limpeza
que a gente vai conseguir fazer com que esse material e essa sala ela seja limpada com eficiência. Não. Não. Então, pessoal, assim, ó, os vários tipos de produtos, como eu falei, né, que estão aprovados, eles sempre vão mudando, né? E aí vai ter vários produtos aqui na apostila que vocês vão poder dar uma lida, uma revisada. E aí, essa questão do nossos... vai ter agora um questionário para vocês fazerem, eu vou lançar ali para a escola. E aí vocês podem voltar, assistir os vídeos, ler a apostila, para vocês reforçar toda essa parte teórica, né? Que a gente foi postando e colocando no site para vocês. O mês que vem, né, a partir das primeiras semanas ali, eu já vou preparar para a prof. Andréia dar já uma aula falando sobre a instrumentação cirúrgica. E aí, a partir do momento que vai passando as aulas, né, a partir do momento que a gente for liberado pelo Estado para a gente ter as aulas presenciais, a gente vai fazer mais aulas práticas lá e vai montar a mesa, vai fazer toda essa parte de escovação, a colocação das... Oi, Jô! A colocação das... Tudo bom? Tudo bem. A colocação das luvas, a paramentação. Então, é bem importante vocês ir lendo essas apostilas, são apostilas bem completas, né? Eu tenho as minhas aulas, assim, elas são bastante baseadas em bastante conhecimento que a gente foi adquirindo, né? Mas é bem importante vocês agora dar uma boa lida no que está ali para vocês reforçar bastante a parte teórica de vocês. E aí, assim, tá acabando novamente o tempo. As aulas vão ser postadas ali no site da escola. E a partir do mês que vem, daí eu vou organizar as aulas com a prof. Andréia, né? Para vocês poderem ter essa aula lá com a prof. Andréia e bem mais específica da parte de instrumentação cirúrgica. E essa parte foi a parte mais voltada à infecção hospitalar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Oi, Marcelo. Oi, Fernanda. Tem um menininho aí? Oi. A Emanuela está sempre aí também, né? Com a câmera aberta. Então tá, pessoal. Silvia está aí também, a Jana, Sinara, Maria, Isabel, Genesi. Oi, Jana. Então era isso, pessoal. Eu vou encerrar essa aula de hoje e bom final de semana para vocês, tá? Oi, Silvia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Uma pergunta, Ju. Gente, olha o beijinho lá. Tchau, gatinho. Tchau. Tchau.